2021 foi o ano do avivamento. E nós experimentamos em nosso meio sinais de avivamento. Houve faíscas de avivamento, houve momentos muito marcantes, cultos memoráveis, houve curas, houve resposta de oração, houve conversões, batismos, houve crescimento na obra. Enfim, nós experimentamos um pouco daquele avivamento, mas nós cremos que Deus tem muito mais a nos dar. Por isso que nós continuamos avançando, perseguindo isso. Como aqueles que procuram por comida, por alimento, por água, nós queremos mais de Deus. Então 2022 nós cremos que é um ano para avançar nisso. E a grande pergunta é, bem, como nós vamos avançar? Avançar para onde? E aqui eu queria compartilhar com vocês alguns elementos importantes para que você entenda o que nós pensamos sobre avançar. Primeiro, você precisa compreender que para avançar, nós temos uma tarefa anterior, que é ouvir e obedecer à voz de Jesus. Ninguém se move sem saber para onde está indo. Ninguém avança se for na direção errada. Por isso que nós precisamos ardentemente, constantemente ouvir a voz de Jesus sobre os movimentos que nós temos que fazer na vida, na igreja. Meus irmãos, tem algumas questões que nós, como pastores da igreja, temos que ouvir Deus sobre a nossa igreja. Mas tem algumas ações da tua vida, da tua família, que você tem que ouvir Deus. Tem algumas decisões na tua casa, no teu trabalho, enfim, que depende de você ouvir Deus para que você avance. Eu, como pastor, aqui junto com os demais pastores da igreja, nós estamos orando, pensando na obra da igreja, de como cooperar com Jesus como igreja, e temos que ouvir Deus sobre isso. Mas você também tem que ouvir Deus sobre tantas outras questões importantes da tua vida. E Jesus nos ensinou algo que eu queria que você lembrasse nessa noite. João capítulo 10, verso 27. Eu queria que você lesse comigo esse versículo, bem alto. Se você enxerga aqui, leia comigo. Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Agora eu queria ouvir só esse lado aqui falar. Vamos lá, só vocês. Eu aposto um Ferreiro Rocher que vocês vão fazer mais alto. Vamos lá. Amém. Uou! Gente, o desafio nosso é ouvir a voz de Jesus. E eu queria que você entendesse algumas coisas sobre isso. Primeira questão importante: não ore perguntando a vontade de Deus, se você não tem coragem de obedecê-la. Não pergunte a vontade de Deus, se você não está disposto a cumprir aquilo que Deus falar ao seu coração, aquilo que Deus lhe ensinar. Por vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, desde que seja algo que eu concorde, que me faça bem, que atenda os meus interesses. Isso não é correto, isso não é bíblico, isso não é nem sinceridade. Se eu quero ouvir a voz de Jesus, eu preciso estar disposto a obedecer o que Ele falou comigo. Bem, como que Ele fala conosco? Não existe silêncio de Deus para um cristão que tem a sua Bíblia aberta. Não há silêncio de Deus para quem está lendo as Escrituras, para quem está meditando nas Escrituras, para quem leva a sério as Escrituras. Não tem silêncio de Deus. Então, comece a ler as Escrituras, pedindo ao Espírito Santo, que enquanto eu leia, o Senhor vai me trazendo as respostas que eu preciso para a minha vida, para o meu trabalho, para o meu casamento, para minhas relações, para as minhas tarefas. Me ajuda enquanto eu leio a ouvir os teus conselhos, os teus sussurros.
Me ajuda. E meus irmãos, eu não acredito que Deus não está falando com você. O que eu acredito é que você não está prestando atenção nos sinais dele. Que você não está ouvindo o que ele tem dito para você, através da palavra, através de sinais, através de sussurros interiores. Ele vai confirmando. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele confirma no nosso coração aquilo que ele já falou pelas Escrituras. Ele testifica, ele confirma. Ele dá luz àqueles momentos que nós não entendemos. Ok, a Bíblia não vai dizer, por exemplo, qual emprego tu deve escolher, se é esse ou aquele. Mas você vai ouvir o sussurro de Deus dizendo: olha, vá por esse caminho. Preste atenção nos sinais. Confia em mim, se mova por fé, se mova por entendimento. Procure discernir os meus sinais. Eu gosto de pensar que a nossa vida é como uma estrada, onde Deus vai colocando placas indicativas. Placas como de trânsito, placas que vão nos orientando. Olha, dobre à esquerda, dobre à direita, reduza, cuidado com o sinal, com o quebra-mola, enfim, conversão ali na frente, por ali é proibido, não pode parar aqui. E essas placas vão nos ajudando a chegar onde eu tenho que chegar. Então preste atenção às placas, aos sinais. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos que avançar na direção certa. Nós temos que avançar para o destino correto. Um passo certo, um passo na direção certa é avanço. Agora, um passo na direção errada é retrocesso. Então, nós temos que ouvir Jesus no nosso dia a dia. Sim, nas pequenas coisas, nas decisões de trabalho, de família, de lazer, de tudo. Temos que ouvir Jesus, ouvir, e a partir daquilo que nós entendemos, nós vamos tomar decisões. Meus irmãos, tem um desafio que eu queria que você guardasse, que é o seguinte: ouvir a voz de Jesus, discernir a vontade dele, é um exercício contínuo que eu vou aprimorando com o tempo. Eu sou casado há 24 anos com a Ana Paula. Hoje, depois de 24 anos de convivência, a gente entende até, né, o que a pessoa diz uma frase, eu já entendo tudo. A gente consegue já entender o outro pela convivência, já sabe o tom de voz, já sabe se ela está feliz ou está triste, se está preocupada ou se está aflita. Enfim, a gente vai discernindo. Por quê? Porque tem uma convivência. Assim é com Deus. Quanto mais tempo eu ando com Deus, quanto mais eu procuro ouvir Deus, mais eu vou ter facilidade de discernir, de saber que aquela voz que eu ouvi foi Ele me falando, de saber que aquela voz que eu ouvi foi o diabo me tentando, querendo me confundir. Mas eu vou discernindo. Por quê? Porque eu vou identificando. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é uma ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz de Jesus, e vai ter experiências para contar, para viver isso. Agora, tão importante quanto ouvir a voz de Jesus é obedecer aquilo que Ele fala para nós. Há um exemplo em Lucas capítulo 5, que eu queria que você guardasse. Diz assim o texto bíblico: Jesus, viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar. Meus irmãos, olha só o texto, imagina a cena.
Jesus chega, Pedro e seus amigos estão lavando as redes. Terminou o trabalho, pescaram a noite toda e não pegaram nada, estavam querendo ir para casa, tinham outros compromissos, tinham que dormir, tinham, enfim, outras tarefas para fazer. Porém, Jesus surge e diz: olha, vão para aquela parte do lago, onde é mais fundo, e lance as redes novamente. Pedro, ele tem uma tentação de questionar. Ele diz: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Não faz sentido fazer isso de novo. Não faz sentido voltar para o lago. Não faz sentido. Mas, diz o texto, porque é tu quem está dizendo, Jesus, eu vou fazer isso. Se é Jesus que está dizendo, faz de novo. Jesus que está dizendo, pegue as redes, faça aquilo que Ele está dizendo, confie, creia, se mova, porque se eu ouvir, eu preciso obedecer. Meus irmãos, no dia a dia, nós somos desafiados a ouvir a voz de Jesus muitas vezes. Por exemplo, aqui na igreja, muitas vezes nós temos o seguinte: olha, nós estamos aqui precisando levantar uma oferta para missões, ou uma oferta para colocar lá o telhado novo na outra igreja, enfim, precisamos alguma coisa. Qual é a palavra que eu costumo dizer para vocês? Ore a respeito e peça que Jesus te dê uma direção sobre qual vai ser a sua parte nisso. Isso. Eu não fico aqui forçando a barra para ninguém. Olha só, vem aqui, faz. Não, ore e pergunte a Jesus. Agora, se você orar e Ele falar, dê tanto, dê aquilo que Ele disse para você dar. Se Ele disser, faça aquilo, faça. Eu me lembro uma vez, uma história daquelas surpreendentes. Nós estávamos lá na outra sede ainda, pastor Eduardo, 2014 talvez, 13, enfim. E nós tivemos o desejo de trocar, nós tínhamos que trocar o piso, a madeira, o assoalho daquele templo. Já estava cheio de cupim, cheio de buraco, enfim, no piso. E aí, meus irmãos, eu disse: olha, nós vamos começar uma campanha para trocar o assoalho da igreja. Ore a respeito e coopere, dê uma oferta, semana que vem, enfim, vamos trocar o assoalho. Ok, foi a palavra que eu disse. Meus irmãos, acabou o culto, ou no dia seguinte, enfim, me procurou uma pessoa que estava no culto, e que não era membro da igreja, tinha ido visitar a igreja, e ele disse o seguinte: pastor, Deus falou comigo, que eu vou fazer esse serviço para vocês de graça. Disse: como assim? Eu trabalho com isso, e eu vou colocar o assoalho para vocês de graça, compra que eu coloco. Meus irmãos, a mão de obra dele era um valor bem caro. E ele disse: olha, Deus falou comigo e eu vou fazer. Isso se chama o quê? Obediência. Ninguém pressionou ele, ninguém botou uma faca no pescoço dele, ninguém fez chantagem. Ele sentiu de Deus, disse: eu vou fazer. Eu estava esses dias com uma campanha lá para arrumar o telhado lá da outra igreja. Eu mandei uma mensagem para alguns amigos, e teve um amigo que disse o seguinte: quanto está faltando? Eu disse: tanto. Vou mandar exatamente o que está faltando, nenhum pila a mais, nenhum pila a menos. E mandou. Deus falou: eu vou mandar o que está faltando para atingir o alvo de vocês. Meus irmãos, isso é a coragem de ouvir a voz de Jesus e fazer o que Ele disse. O mesmo vale para outras questões da vida. Se Deus falou com você, procure tal pessoa, fale com ela, diga para ela algo. Se Deus falou para você orar por alguém, ore. Se Deus falou para você ajudar alguém, ajude. Porque isso é obediência. Não faz sentido? Sim, obedeça, do mesmo jeito. Isso é andar por fé. Isso é se aventurar com Jesus. Aventuras com Jesus. Meus irmãos, mas há um segundo elemento importante que eu queria que você entendesse. Após ouvir Jesus, seguir
e obedecer, eu preciso entender que o meu movimento de avançar, ele requer o quê? Viver pela fé, andar pela fé. O texto que Deus nos deu, que está nesse vídeo, que foi o texto pelo qual nós oramos em cima desse texto, aqui tem um princípio, meus irmãos. Quando Deus falar com você a partir de um texto bíblico, ore aquele texto, ore em cima daquele texto, em cima daquela palavra. Se Deus te deu uma palavra, ore sobre aquela palavra. Diga: Senhor, eu quero viver isso, eu quero praticar isso, eu quero levar isso adiante. Então Deus nos deu essa palavra de Hebreus 10, 38, que diz o seguinte: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O texto começa com a seguinte frase: o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Eu vou te dar uma explicação, uma ilustração bem simples, que eu acho que vai te ajudar a entender. Por exemplo, um barco. Pensa num barco legal, um barco grande, bonito, enfim, um barco. Qual é o lugar que o barco está mais seguro? Livre de acidente, livre de afundar. Qual é o lugar mais seguro para o barco estar? É o estaleiro. O estaleiro é a espécie de garagem do barco. Está na garagem, está lá. Lá ele não vai afundar, lá ele vai ter manutenção, lá ele não vai gastar combustível, lá ele não vai enfrentar tempestade. O estaleiro é o lugar mais seguro para um barco estar. Porém, os barcos não foram criados para viver no estaleiro. Os barcos foram criados para navegar. O propósito de um barco é ir para o mar, enfrentar ondas altas, tempestades, ventos contrários. Ele foi projetado, criado para navegar. Então, meus irmãos, um barco no estaleiro não está cumprindo o propósito dele. Sim ou não? Amém? Entendeu? Compreendeu? O barco precisa navegar, meus irmãos. Viver pela fé é sair da zona de conforto e se arriscar na zona de coragem. É sair do estaleiro e navegar em mares, às vezes, difíceis. Mas os barcos foram criados para navegar. Ei, olha para mim aqui. 2022 é um tempo de você sair da zona de conforto e entrar na zona de coragem. Amém? Oh! É isso ou não? É tempo de sair do estaleiro. Tempo de avançar, meus irmãos, em direção ao propósito. Deus, olha só, tu tem que escolher o que você prefere: segurança ou cumprir um propósito. Quem quer segurança vai ficar a vida inteira no estaleiro. Quem quer segurança não vai sair de casa. Sabe o teu carro? Quer deixar ele bem seguro? Tranca ele na garagem. Não vai gastar gasolina, ninguém vai roubar, ninguém vai bater nele, vai ficar ali, paradinho. O problema, meus irmãos, é que se você quer cumprir um propósito, tu vai ter que se arriscar. Tu vai ter que andar por fé, tu vai ter que ouvir Jesus, tu vai ter que discernir, tu vai ter que se arriscar. Isso é andar por fé, é se arriscar, é dar passos que requerem que eu dependa de Deus, que eu tenha uma direção de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos, para avançar, andar por fé, viver pela fé, correr riscos. No mundo dos negócios, todo negócio tem um risco. Sim ou não? Qualquer negócio, tu vai abrir um negócio, tem risco de dar errado, dar certo. Bem, no reino de Deus, nós chamamos esse risco de fé. Todas as ações que nós fizemos também tem um risco, mas essa é a nossa fé. Nós estamos exercitando a nossa fé, confiando. Eu falei para os pastores aqui da igreja, um desafio que eu tenho como pastor geral é não me contentar com a segurança,
não me contentar, está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos só fazer manutenção, não vamos arrumar trabalho, confusão, vamos ficar aqui sem fazer nada, só mantendo a roda girando. Não, meus irmãos, não é esse o nosso propósito é avançar, é fazer discípulo, é pregar o evangelho, é cooperar com Jesus, é servir ao próximo, é plantar a igreja, é abrir PGM, é formar líder, enfim, é nos mover por fé. Não dá para se acomodar. Se porventura algum dia, algum de vocês olhar para mim e desconfiar que eu estou acomodado, que eu estou na segurança do estaleiro ali, bem quietinho, sem querer fazer nada, por favor me avise, por favor me dê um chute, me empurre para fora, amém? Me ajude. E se eu ver você também no estaleiro, eu vou me sentir também no mesmo direito de dizer, sai de lá. Vamos, gente, vamos navegar em direção ao propósito que Deus nos deu, amém? Andar por fé, avançar, é no mar. Meus irmãos, eu já naveguei por épocas, teve épocas na igreja, na vida, que eu naveguei por mar tranquilo, ventos favoráveis, maravilha. Mas também é verdade, Patrick, que eu já naveguei em algumas épocas por mares turbulentos, ondas altas, desafios maiores, ventos contrários. Mas a gente não desiste da missão quando os ventos são contrários. A gente continua confiando no supremo comandante que é Jesus. E vamos avançar em nome de Jesus. E por fim, meus irmãos, se você tem uma palavra de Deus para avançar, sabe para onde está indo, se Deus te deu clareza do que fazer, como fazer, se você está cheio de fé para fazer aquilo, a palavra final da noite é: não retroceda, não recue. Se você tem uma palavra de Deus, avance, continue andando por fé. O texto que nós lemos diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ponto. Nós, porém, diz o texto, não somos dos que retrocedem, amém? Quem aqui pode dizer esse texto comigo? Quem aqui confia nessa palavra? Quem aqui se identifica com esse texto? Quem aqui entre nós? Então diga: nós não somos dos que retrocedem, amém? Nós não somos dos que retrocedem. Confie nisso. Confie nisso. Enquanto Deus não lhe der uma palavra contrária àquilo que você já ouviu de Deus, permaneça fiel ao seu chamado, ao seu ministério. Muitas vezes eu converso com alguns líderes da igreja: pastor, eu estou cansado de servir no PGM, ou no louvor, ou na recepção, ou nos jovens, nas crianças, vou sair. Eu sempre pergunto o seguinte: Deus mandou você fazer esse trabalho? Se ele disser sim, mandou, ok. Ele mandou tu parar? Não sei, então não para. Porque se Deus mandou tu fazer e você parou, você retrocedeu, andou para trás, desistiu, deu um passo na direção errada. Agora, se Deus diz: meu filho, acabou o teu tempo ali, para, deu, chega, vai fazer outra coisa, amém? Tu tem certeza que Deus falou isso? Tenho. Vai em paz, avance, siga a vida, porque esse é o princípio. Eu preciso de uma palavra de Deus para me mover. Se Ele já me deu uma palavra, eu não posso retroceder, desistir. Meus irmãos, retroceder é uma tentação muito perigosa. Quer ver? Um exemplo bem comum. Você casou, está casado, Deus te deu uma palavra para você casar, você casou, está lá com a sua família. Aí veio uma crise, brigou, desentendeu, deu lá um barraco. Bem, vou desistir do casamento, vou terminar tudo, vou embora, não quero mais ser casado contigo, acabou. Como assim? Deus te deu essa palavra para você desistir do casamento?
Ou você está simplesmente brabo, emburrado, de cabeça quente? Não. Sabe quantas vezes, meus irmãos, em 24 anos de casado, eu disse para Ana Paula que eu ia me separar dela? Sabe quantas vezes eu disse? Nenhuma. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus me deu ela para ser minha esposa. Foram 24 anos de dias favoráveis, de só alegria? Claro que não. Teve confusão? Teve dificuldade? Várias. Mas nós nunca duvidamos da palavra que Deus nos deu lá atrás. Então, bem, quando vem a crise, o que a gente faz? A gente ora, a gente conversa, a gente chora, a gente geme, a gente busca ajuda, mas a gente não recua. Por quê? Porque nós temos uma palavra de Deus. Quantas vezes tu acha que eu pensei em deixar de ser pastor? Quantas vezes tu acha? 1, 14, 80? Incalcular várias vezes. Agora, por que eu não desisti? Porque eu tenho uma palavra de Deus me chamando para isso, me dando convicção disso. Então, quando vem os dias maus, o que eu faço? Eu oro, eu choro, eu gemo, eu lamento, eu falo com Deus, enfim, busco ajuda, porque eu sei que eu tenho uma missão para cumprir, e eu não posso retroceder. Por isso, meus irmãos, a tentação de desistir, ela é muito forte. Meus irmãos, às vezes, olha para mim aqui agora, presta atenção nisso, talvez seja uma palavra que possa salvar teu casamento, teu ministério, teu trabalho, algo na tua vida. Às vezes, o que você precisa não é desistir, é descansar. Às vezes nós estamos tão cansados de lutar com algumas coisas, que a gente pensa, bom, a solução é desistir. Não, a solução é descansar, respirar, buscar ajuda, descansar o corpo, o coração, a mente, e confiar. Confiar em quê? Que o Senhor é aquele que renova as nossas forças, amém? Quem lembra disso? Preguei aqui há pouco tempo atrás. O Senhor é aquele que renova as nossas forças e nos faz voar como águias, nos leva mais longe. Então, se está difícil, você descansa, renova as suas forças e volta para lutar, meus irmãos. Essa semana, eu conversei com um amigo meu, que me relatou, pensa uma conversa difícil, triste. Pensa numa pessoa com muitos problemas difíceis de resolver, problemas complexos e problemas prolongados. Ele está lutando com isso já há mais de ano. E aí, ele disse o seguinte: Cabral, eu fui orar com um amigo meu, e aquele testemunho dele para mim foi muito forte. Ele falou o seguinte: eu fui orar com um amigo meu, e eu comecei a chorar na oração, dizendo: Jesus, até quando isso vai continuar? Até quando? E meus irmãos, quem de nós já não disse até quando, Jesus? Até quando isso vai continuar? Eu não aguento mais, até quando? E ele chorava em cima dessa pergunta: até quando, Jesus? Quando acabou a oração, o amigo dele abraçou ele e falou o seguinte: até o fim. É até o fim. Se não, enquanto não acabar, seja forte, continua crendo, confiando, vivendo por fé, mas porque no final a coisa vai se resolver. Se não resolveu ainda, é porque o final não chegou. Mas continue com esperança, renovando as suas forças, que no final tudo vai dar certo. Na verdade, meus irmãos, quando eu olho para o Apocalipse e vejo o final da história, eu sei que tudo vai terminar bem. Sabe aquele filme que você vê, que tu já sabe qual é o final? Pois bem, nós sabemos qual é o final de tudo. No final tudo vai terminar bem. Então, meus irmãos, por vezes, você precisa apenas descansar, respirar fundo e seguir em frente. Enxugar as lágrimas, respirar fundo, ganhar um abraço, comer um pudim, e vamos que vamos. Deus é bom, nós vamos vencer, dias melhores virão. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e nós vamos que vamos.
Amém? É assim, meus irmãos, assim que a gente avança. É assim que a gente avança. É desse jeito. Eu termino, meus irmãos, dizendo para você, quero chamar a banda já para vir aqui para frente, que nós temos uma tarefa de prosseguir buscando o avivamento, prosseguir fazendo discípulos, prosseguir cooperando com Jesus, prosseguir vivendo a vida cristã com simplicidade, com misericórdia, com transparência, com amor, prosseguir fazendo bem. Às vezes, meus irmãos, a gente perde a fé na humanidade, mas não perca a fé em Jesus. Ele é quem transforma as pessoas. Vamos prosseguir. E eu termino com uma frase, para você guardar ela e lembrar dela aí. Quem sabe você pode até publicar essa frase aí nas suas redes sociais. Quem desiste, retrocede, mas quem prossegue, avança. Amém? Não desista. Avance. Um passo de cada vez. Não importa o ritmo, importa estar na direção certa. Não importa. Se você estiver na direção certa, você vai chegar ao destino que você deseja, em nome de Jesus. E eu creio pela fé que nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Então vamos juntos ler aquela palavra. Eu queria terminar lendo com vocês Hebreus 10, 38 e 39. Leia comigo. Mas o meu justo... Não, juntos. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Amém? Uou! Sim, Deus! Nós não somos dos que retrocedem. Em nome de Jesus, vamos avançar com os olhos em Jesus. Amém!